Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa quarta aula do Discipulado. Na aula de hoje, aprenderemos sobre a salvação. O que é a salvação? Como ser salvo? A necessidade da salvação e, por fim, os aspectos da salvação. O que é a salvação? A salvação é o ato de salvar, ou seja, resgatar alguém que está em perigo. No sentido espiritual, a salvação é o resgate que Deus proporcionou ou oferece ao homem que está sob a condenação do pecado. Na aula anterior, nós aprendemos que, dentre as várias consequências do pecado, está a morte. E, por sua vez, aquele que morre no pecado tem a condenação eterna, a separação eterna da presença de Deus. A salvação é o resgate de Deus ao homem nessa condição, trazendo-o novamente à comunhão e à presença do Senhor. Como alcançar a salvação? A salvação é por meio da fé. Todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. É o que as Escrituras nos ensinam. Jesus é o Salvador, porque Jesus veio sem cometer pecado. Morreu, uma vez que as Escrituras ensinam que a morte, é o salário do pecado. Logo, porque Jesus não pecou, ele não deveria morrer, mas sem pecado. Jesus morreu, podendo assim assumir sobre si os nossos pecados. E ele o faz quando nós cremos nele como Salvador, como o Filho de Deus. Então assume sobre si os nossos pecados, dando-nos assim esta condição de resgate para a presença de Deus novamente por meio do perdão. E como eu disse, todos pecaram, aprendemos assim, e destituídos estão da glória de Deus. Logo, há uma necessidade de todos os homens da salvação. Precisamos ser resgatados desta condição de pecadores condenados para perdoados e salvos em Cristo Jesus. A salvação é uma necessidade de todos. Porém, para se alcançar, como acabamos de dizer, é necessário crer em Jesus. Por isso, devemos pregar o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé, pela pregação do Evangelho, converte o coração do homem, que pelo pecado está endurecido, e ele então, entendendo a necessidade da salvação, pode assim se achegar até Deus. Para encerrarmos esta aula, vamos falar sobre os aspectos da salvação. A salvação possui 3 aspectos, que chamamos de passado, presente e futuro. No aspecto passado, referimos à justificação, quando o homem crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então ele é justificado. Por meio do sacrifício de Cristo no Calvário, Deus, através da fé deste homem em Jesus Cristo, o justifica, o declara justo, perdoando-o de todos os pecados dantes cometidos. O segundo aspecto chamamos de santificação. Falamos do aspecto presente. Uma vez justificado, estado passado, precisamos manter-nos santificados por meio do Espírito Santo de Deus que trabalha em nossas vidas. Nós começamos uma nova vida, afastando-nos do pecado e dedicando-nos a Deus.
em cumprir e viver segundo a sua vontade, para assim guardarmos ou zelarmos pelo direito da salvação. Portanto, o estado presente é chamado de santificação. E o estado futuro e o terceiro aspecto da salvação chamamos de glorificação, que é quando, mediante a volta de Jesus Cristo, nós formos morar nos céus. A Bíblia declara que seremos transformados, receberemos um novo corpo e assim o pecado não mais terá domínio sobre nós. Este é o estado futuro, a glorificação. Chegamos ao fim de mais uma aula. Abaixo na descrição temos os links, como de costume, do PDF da lição e também o link de assuntos relacionados que tratamos aqui, para que você possa pesquisar e se aprofundar sobre o tema, tendo em vista que esta aula nossa é apenas uma apresentação do assunto. Que Deus te abençoe e te guarde, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, em o nome do Senhor.